pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa TV Revelar. Eu sou Beto Ramos, aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, apoie o nosso canal fazendo uma assinatura solidária, curta, comente, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e também nos acompanhe no Facebook através do @Revelare Instituto. O nosso canal de diálogo é o Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Estamos começando mais um estudo da obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O nosso tema da primeira parte é o capítulo 3, o céu. Vamos então aqui aos nossos compartilhamentos para a gente então apropriar desse conhecimento que é o capítulo 3º, onde Allan Kardec então vai nos falar a respeito do céu. Começo então com você nesse vídeo gravado desta terça-feira, dia 1º de março de 2022, onde você está aí curtindo o seu carnaval, curtindo aí de alguma maneira a sua família, e eu estou aqui então cumprindo essa jornada, levando até vocês mais um pouco de doutrina espírita, a doutrina espírita genuína, aquela conforme Allan Kardec. Estamos com a edição primitiva, a edição original de o livro O Céu e o Inferno, aquele mesmo produzido por Allan Kardec. Então ele vai dizer no capítulo 3 que a palavra céu designa, em geral, o espaço indefinido que cerca a Terra. E, mais particularmente, a parte acima do nosso horizonte. Ela vem do latim coelum ou cellum, que vem do grego coelos, significando oco ou côncavo. Uma vez que o céu aparece aos nossos olhos, uma imensa concavidade, os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas, cujo centro era a Terra. Seria, então, o geocentrismo. Tais esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontravam em seu circuito. Essa ideia, resultante da insuficiência dos conhecimentos astronômicos, foi aquela de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim, escalonados, os vários graus de bem-aventurança. O último deles era a morada da felicidade suprema. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no 7º céu, para designar a felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos seus crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11, dos quais o último chamava-se Empíreo, por conta da brilhante luz que nele reinaria. Ainda hoje é o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, o lar dos eleitos que contemplam Deus face a face. É de acordo com essa crença que diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. As diversas doutrinas que se referem à morada dos bem-aventurados se baseiam todas num duplo erro de que a Terra seria, como dissemos, o centro do universo e de que a região dos astros seria limitada. É para além desse limite imaginário que todos colocaram esta estância afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Segundo a anomalia que citou o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar de colocá-lo no centro, de onde a irradiação de seu pensamento poderia se estender a tudo. A ciência, com a lógica inexorável dos fatos e da observação, levou sua luz até as profundezas do espaço e mostrou o vazio de todas essas teorias.
Por isso, pessoal, o Kardec vai escrever um texto muito interessante, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, ali após a sua introdução, no capítulo 1º, no item 9, ele vai dizer que há uma aliança entre ciência e religião. E quem vem para fazer essa conciliação, traço de ligação entre um e outro, ou seja, entre a ciência de um lado e a religião de outro, essas duas alavancas que movem a humanidade, o traço que ligaria ambas seria a ciência filosófica espírita. Porque de um lado tem ali o seu estudo científico, como se apreendia no tempo de Kardec, no século XIX, dando um passo a mais, que seria, então, buscar nos espíritos as revelações. De natureza diversa, aquelas revelações puramente religiosas, puramente místicas e maravilhosas, há um trabalho conjunto, um duplo trabalho. Uma parte da revelação é humana, outra parte é divina. A parte divina vem dos espíritos, mas os espíritos precisam estar consonantes com lógica, razão, bom senso, bem como com a universalidade dessas informações, cujas lacunas, cujas contradições, cujas dificuldades eram sanadas por um grupo de espíritos que estavam ali trazendo progressivamente todas as informações. E é por isso que nós, então, vamos reconhecer no Espiritismo um elo em que vai proporcionar à ciência uma alavanca que move a humanidade, juntamente às religiões. Porém, as religiões agora esclarecidas pela fé racional, pregada pela ciência filosófico-espírita. E porque tem para além de ciência e muito, muito, muito além de religião, porque é filosofia. E, no nosso caso, a moral espírita é racional. Pois bem, a Terra não é mais o centro do universo. O próprio Sol agora é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos incontáveis, separados por distâncias que o pensamento custosamente apreende, ainda que para nós eles pareçam se tocar. Nesse conjunto regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece apenas como um ponto imperceptível e um dos menos hospitaleiros. Perguntamo-nos, portanto, por que Deus faria da Terra a única sede da vida e a ela teria relegado as criaturas de sua predileção. Tudo ao contrário, pressagia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita, tal qual o universo. Com a ciência nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não os pôde ter criado sem objetivo. Ele deve tê-los povoado com seres capazes de governá-los. As ideias dos seres humanos estão na razão do que eles sabem. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deu um outro curso às suas ideias. Sob o influxo desses novos conhecimentos, modificaram-se crenças. O céu foi deslocado. A região das estrelas, sendo agora ilimitada, não lhe pode mais servir. Onde está o céu? Diante dessa questão, todas as religiões emudecem. Se todas as religiões emudecem, o Espiritismo, que não é religião, esse vai dizer racionalmente aonde está esse céu. E é isso que nós veremos agora, em seguida, nesse texto de Kardec, onde ele esclarece que o Espiritismo vem resolver essa questão, demonstrando o verdadeiro destino dos seres humanos, tomando como ponto de partida a natureza deste último, ou seja, dos seres humanos, da humanidade, assim
como os atributos de Deus, chega-se à conclusão. Então, o Espiritismo agora está usando a metafísica, todos os elementos e argumentos da metafísica. E, a partir disso, vai estudar como ciência, juntamente com os espíritos. Vai partir daquele que aprecia do ponto de vista humano, mas vai usar os atributos da divindade para buscar chegar à conclusão. É lógico que nós estamos falando aqui de racionalidade, de bom senso, e, é claro, de uma lógica que nunca vai deixar de permear esse nosso estudo, esse nosso aprendizado. O ser humano é composto pelo corpo e pelo espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. E o que é o corpo? O corpo é um invólucro material que reveste temporariamente o espírito para a realização da sua missão sobre a Terra. Onde está essa missão? Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Dá uma examinada lá para a gente compreender como se dá o processo da encarnação, e depois em 166 e seguintes nós vamos perceber o processo das reencarnações. A missão do ser humano sobre a Terra é evoluir permanentemente, aprendendo, usando a sua inteligência para tal, adquirindo conhecimento para assumir a sua parte na obra da criação. E a execução desse trabalho, vai dizer Kardec, é necessário para o avanço do próprio espírito. Usado, o corpo se destrói, mas o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte, como um instrumento privado da força que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo: a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele retorna ao mundo espiritual, de onde havia saído para se encarnar. Saiu do mundo primitivo, veio para o mundo material. Terminada a sua tarefa naquele corpo, porque o corpo já não mais vai se prestar às suas funções, porque já está gasto, o espírito então volta para o mundo espiritual. Há, portanto, o mundo corporal, o mundo da matéria, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, que é formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, por conta do corpo físico ou do seu invólucro material, estão ligados à Terra ou a um planeta qualquer, não necessariamente o nosso. O mundo espiritual está por toda parte, em torno de nós, no espaço, sem nenhum limite estabelecido. Em razão da natureza fluídica do seu invólucro ou corpo físico, os seres que o compõem, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distância. E aí falamos do mundo espiritual. Vencem essas distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é apenas um rompimento dos laços que os mantinham presos, cativos na matéria. Por um tempo, claro, com uma necessidade que é a evolução do espírito para seu trabalho, para a sua própria evolução. Cada um é senhor do seu próprio destino. A gente já começa a aprender isso com Kardec nesse texto. Os espíritos são criados simples e ignorantes. O vídeo que nós trouxemos para vocês no estudo O que é o Espiritismo, tratou da alma e trouxe essa informação. Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem ciência e sem conhecimento, mas com a aptidão para tudo conquistar e para progredir. Progredir sempre, em virtude do seu livre-arbítrio. Não nos esqueçamos. Aqui nós temos que grifar essa expressão trazida por Allan Kardec. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão para tudo conquistar e para progredir em virtude da sua vontade, das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos. Por isso, gente, sucessivas reencarnações. Com esse progresso, com esses novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções. E, por conseguinte,
Novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Gozos no sentido de felicidade. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem tudo aquilo que os espíritos mais atrasados, ainda por estarem no processo, não podem ver, ouvir, sentir ou compreender. Sua felicidade está, então, na razão do seu progresso, do progresso realizado. De sorte que, estando lado a lado dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não ser avançado, intelecto ou moralmente, sem que eles tenham necessidade de estar, cada um num lugar diferente. Ainda que estejam um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, ao passo que tudo é resplandecente em torno daquele outro que já evoluiu. Precisamente como quando um cego e uma pessoa que enxerga se dão as mãos. Um percebe a luz que não causa impressão alguma em seu vizinho. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às qualidades que possuem, eles as alcançam onde quer que se encontrem, seja na superfície da Terra, entre os encarnados ou no espaço. Dá para entender por que não há umbral? Porque os espíritos estão lado a lado. Essa ideia de estar em trevas, de não haver conhecimento, ela é baseada tão somente na evolução do espírito, no patamar que o espírito já galgou. Uma comparação simples, ilustra Allan Kardec, vai dizer que essa situação será melhor compreendida. Veja então, em um concerto musical, se encontram dois seres humanos, sendo um deles excelente músico, com o ouvido afinado, apurado, e outro sem conhecimento de música, e o sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de aprazimento, de felicidade, de prazer, enquanto o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa impressão alguma no outro. Viram por que os espíritos, estando no mundo primitivo, no mundo espiritual, estão próximos uns dos outros, e eles, portanto, não se relacionam, mas não porque aquele que é superior tem algum tipo de orgulho e não quer se relacionar. Pelo contrário, ele até quer, mas o outro não lhe permite, porque não consegue perceber as suas aptidões ainda não estão suficientemente desenvolvidas. As suas percepções ainda não estão também suficientemente desenvolvidas. Como essa questão dos músicos aqui colocadas. Para você que acompanha obras mediúnicas, eu conto para você que certa vez, naquela obra de André Luiz, ele vai dizer que estava imerso nessa ideia de uma treva, ou como ele vai denominar, um umbral, e que ele passou muito tempo sem perceber que ao lado dele estava um espírito superior, que ele inclusive vai chamar de ministro, daquela localidade em que ele estará próximo dessa assembleia de espíritos, e que ele só consegue ver quando ele abre seu coração e faz uma prece, pede a Deus para que ele possa ver, para que ele possa sair daquela penumbra, daquela treva, daquele sofrimento. E ao lado dele surge, então, o companheiro que estava ali dizendo: estou ao seu lado todo esse tempo. Só agora você me permitiu aproximar, mas não em distância. Aproximar no sentido de ver que o outro está próximo. Percebe que essa questão da elevação, essa questão de estar no mesmo lugar, essa questão de não ter a percepção necessária para identificar que o outro está do seu lado, até para pedir um conselho, isso depende da evolução do espírito? É disso que nós estamos falando aqui. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias, sensações que não são acessíveis senão aos espíritos purificados, que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem mesmo entreveem. O progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Como eles são livres, no entanto, trabalham para o seu adiantamento. Nesse sentido, eles escolhem trabalhar com mais afinco para que esse adiantamento aconteça ou com menos afinco, às vezes até negligenciando a si mesmo, levando na brincadeira, dando aquela risadinha de canto de boca e fazendo as mesmas coisas, como se algo fosse acontecer por mágica,
por algo sobrenatural. Mas não vai acontecer, porque como Kardec diz, tudo ocorre conforme a vontade do Espírito, assim, apressando ou retardando seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros permanecem estagnados, longos séculos nas fieiras inferiores. Eles são, portanto, os artífices da própria situação, felizes ou infelizes, segundo as palavras de Cristo, a cada um segundo suas obras, suas escolhas. Todo espírito que fica para trás não pode culpar senão a eles mesmos. Da mesma forma, aquele que se adianta daí, dessa mesma situação, extrai total mérito. A felicidade conquistada tem, assim, maior valor aos seus olhos. Pois bem, por que nós estamos falando no capítulo Céu de evolução de espírito, de os espíritos estarem uns ao lado dos outros, uns inferiores, outros superiores? Por que nós estamos falando disso no capítulo O Céu? Porque o céu não está lá, o céu não é um local circunscrito, o céu é um estado de espírito, aquele mesmo que o André Luiz, ao lado do ministro, estava sentindo. Ele não conseguia perceber o outro ao seu lado, porque ainda estava imerso na sua própria culpa, no seu próprio arrependimento, na sua própria descoberta de como se livrar daquelas trevas, ou seja, daqueles pensamentos em que a sua consciência o levava a todo instante. Ele estava sempre remoendo os acontecimentos pretéritos, ou seja, ele não vivia o presente, ele vivia no passado, e o passado era a sua memória, portanto, a sua memória o comandava, e assim, ele não conseguia perceber com clareza. A partir do momento que ele quis se livrar disso, é lógico que ele não vai perder as suas memórias, mas ele quer sair daquela situação para poder continuar evoluindo. Então, é aí que ele estará trabalhando, e nós teremos os companheiros para nos ajudar. Com esse desejo de melhorar sempre, de sair de uma condição inferior, uma condição de desconhecimento e de ignorância, que é aquilo que o espírito enfrentou, nós vamos, então, conseguir alcançar uma felicidade. A felicidade suprema, vai dizer Kardec, só é partilhada pelos espíritos perfeitos, ou seja, pelos puros espíritos. Eles somente a atingem após haverem progredido em inteligência e moral. Raramente o progresso intelectual e o progresso moral caminham lado a lado. Mas o que o espírito faz numa época, ou que ele não faz em uma época, ele certamente o fará em outra. É por isso que nós temos as sucessivas reencarnações. De maneira que os dois progressos chegam a atingir, sim, o mesmo nível. Isso porque, frequentemente, se vê em homens inteligentes e instruídos muito pouco avançados moralmente e vice-versa. A encarnação, como a gente vem trazendo essa ideia, e agora diz Kardec, é necessária a ambos os tipos de progresso do espírito, tanto o moral quanto o intelectual. Ao progresso intelectual, por conta da atividade que é obrigado a desenvolver no trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros, a vida em sociedade vai ser a pedra de toque das boas e das más qualidades. Bondade, maldade, doçura, violência, benevolência, caridade, egoísmo, avareza, orgulho, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade, má-fé, hipocrisia. Uma palavra, tudo o que vai caracterizar o ser humano bom ou o ser humano mau. Tudo isso tem como motivação, objetivo e sustento as relações dos seres humanos com seus semelhantes. Para o ser humano que vivesse isolado, não haveria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele se anula do bem. Então, é bom que a gente comece a entender por que nós vivemos em sociedade, por que tem tanta diferença. Primeiro, porque uns evoluíram mais que outros. E depois, para a gente aprender a utilizar todo o nosso potencial para adquirir virtudes, ou seja, os hábitos adquiridos, e nós nos descondicionarmos daqueles que foram os condicionados, que vieram do automatismo e que boa parte deles foram irradiados pelo instinto que dominou até que a inteligência começasse, então,
a oportunizar o espírito a alcançar todo o seu potencial e todas as suas faculdades. A gente vai perceber com Allan Kardec que uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de tudo que é de mal em si. O selvagem, por exemplo, numa só encarnação, poderia atingir o nível moral e intelectual do europeu mais avançado? Seria, na prática, impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que apenas o desenvolvimento das suas faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa uma tal suposição, que representaria a negação simultânea da justiça e da bondade de Deus, assim como a da lei de progresso da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do ser humano tantas existências quantas forem necessárias para que ele chegue ao objetivo que é a perfeição. Cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas anteriores, sob a forma de aptidões, conhecimentos intuitivos, também de inteligência e de moral. Daquilo que ele adquiriu, nada será perdido. Tudo lhe será aproveitado. Todo progresso realizado, todo conhecimento adquirido, mesmo na última hora da existência, são outras tantas conquistas para o futuro, tantas provas adicionais de que se poupa, tantos elementos para crescer a felicidade futura. O espírito que pressente sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar pela própria instrução por conta do pouco tempo que lhe resta para viver. Compreendendo a solidariedade entre o presente e o futuro, via lei do progresso, ele pensará o contrário. Aproveitemos esses últimos momentos para avançar o mais possível, porque o trabalho feito está feito. Cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por preguiça, indiferença ou obstinação no mal ele não a aproveite, caso em que ele terá que recomeçar. Dele, portanto, depende aumentar ou diminuir o número de encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas. Falemos então do intervalo das existências corporais. Nesse caso, o espírito ingressa por um tempo, poderá ser mais ou menos longo, de volta no mundo espiritual. É ali que ele será feliz ou será infeliz, de acordo com o bem ou o mal que ele haja realizado. O estado espiritual é o estado normal de nós, os espíritos, porquanto é o nosso estado definitivo, e porque o corpo espiritual não morre. A estada do corpo físico é apenas transitória e passageira. É principalmente no estado espiritual que o espírito, então, colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho durante as encarnações. E é nesse estado que ele se prepara para novas lutas, tomando as resoluções que se esforçará por colocar em prática em seu retorno à humanidade. Nós chamamos isso de a escolha das provas. Está em O Livro dos Espíritos. Depois da questão 257, percepções e sensações, aquele ensaio teórico do Kardec, nós vamos entrar nesse aspecto. Nós vamos estudar a escolha das provas. Então, a reencarnação pode acontecer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos existem uns mais avançados, outros mais inferiores, onde a existência, nesse caso, o mundo não é tão avançado, a existência corporal se dá em condições mais penosas, tanto física quanto moralmente. Já nos mundos mais avançados, aí sim, a condição é menos penosa para o corpo e para a moral do espírito. Quando a gente fala em moral, a gente vai perceber que o espírito, portanto, está galgando felicidade, não sofrimento. Sempre em relação ao nosso comportamento aqui na Terra, de como vivemos aqui na Terra. Então, os mundos mais avançados são bem melhores do que o nosso planetinha. Nesses mundos, nós somente somos admitidos quando chegamos a um grau de perfeição que esteja consonante com o nível daquele mundo. Então, não tem salto. A gente precisa colher os frutos. A gente precisa trabalhar para que a gente possa avançar. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porquanto neles estamos isentos dos males e dos problemas a que estamos submetidos aqui na Terra.
Os corpos são menos materiais, são quase fluídicos e não estão sujeitos às doenças, às enfermidades ou às necessidades que nós experimentamos aqui. Estando os maus espíritos excluídos desses mundos, os seres humanos que ali vivem estão sempre em paz, não estão preocupados com outra coisa que não seja o seu adiantamento, que se alcança pelo trabalho da sua inteligência, do seu intelecto. Nesses mundos reina a verdadeira fraternidade. Sabe por quê? Porque não é como no nosso, lá não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque há uma lei de igualdade, então não há gordo, magro, alto, baixo, preto, branco, pobre, rico. A verdadeira igualdade, a gente está longe de conhecer aqui no nosso planeta, mas a gente precisa começar a pensar nisso. Não há orgulho nesses planetas. Portanto, se você se orgulha do seu olho azul, ou mesmo se você se orgulha da sua pele preta, se lembre, nós somos espíritos. Espíritos não têm sexo, não têm cor, e nós somos de mesma origem, temos o mesmo destino. A gente só segue caminhos diferentes para adquirir a perfeição e a pureza. Lá nesses planetas, não havendo egoísmo, existindo a verdadeira igualdade, o orgulho também não está presente, então há uma verdadeira liberdade, porque você não precisa reprimir ninguém. Lá não vai haver ambicioso que vai oprimir o fraco, pelo contrário. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, são etapas da estrada do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, está aí a razão pela qual aqui o mal predomina, até que Deus queira nela fazer a morada dos espíritos mais adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e finalmente as mais sólidas da idade adulta, assim evolui o espírito. A felicidade dos espíritos felizes não está na falta de trabalho, nessa contemplação que teríamos das beatitudes, como frequentemente tem se pregado. Vem aqui, pague a indulgência, faça o escambo, pague a promessa, e você vai para algum lugar. Não. Não há uma eterna e fastidiosa inutilidade no mundo espiritual. A vida espiritual, em todos os níveis, é, ao contrário, incessante atividade. Conquanto seja uma atividade, sem cansaço, sem fadigas. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber. Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de todo o sofrimento físico e moral. Na ausência, numa satisfação, íntima, uma serenidade da alma, que nada pode abalar, no amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. Entre os espíritos puros, também se encontra a suprema felicidade naquelas tarefas de que se alegram por delas serem encarregados. Eles são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de suas vontades. Eles realizam grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, tarefa gloriosa a que se só chega pela perfeição. Nós vamos parar por aqui, porque eu quero, no próximo encontro, voltar a falar um pouco mais dessa comunidade de espíritos puros, para a gente tecer algum tipo de comentário aqui, que vai tratar da hierarquia no mundo espiritual. Então, é nesse sentido que, pessoal, eu vou, então,
aqui pedir licença para vocês, para a gente interromper esse compartilhamento, agradecer a Deus e aos bons espíritos por a gente ter meditado em uma breve parte aqui do livro O Céu e o Inferno. A gente está aqui ainda na metade deste capítulo, temos bastante coisa para poder conversar, né? E eu convido vocês para na próxima semana estarmos juntos para a gente examinar com maior clareza sobre tudo que nós poderemos, afinal, meditar sobre essa felicidade, esse céu, esse estado de espírito que nós podemos alcançar a partir de agora, dependendo do bem que a gente puder realizar para os nossos semelhantes. Esse foi o nosso estudo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Quero pedir a você que, por favor, apoie a TV Revelária através do www.institutorevelario.org.br e faça uma assinatura solidária, nos acompanhe na rede social, no @Revelário Instituto, e também faça perguntas, questionamentos, os seus elogios também são muito importantes aqui para nós. Faça sugestão de pautas, caso você seja um assinante, comunidade. Se você também não quiser ir lá na página, aqui no YouTube, você sai do chat, aperta o botãozinho membro, escolhe uma das maneiras ali que melhor lhe aprouver. Nós estamos estudando o capítulo 3, o céu, e a gente vai retornar na semana que vem para a gente prosseguir nessa saga. Agradeço a vocês e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!